Boa noite a todos, boa noite meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião mediúnica. Hoje espero que seja uma reunião bem proveitosa para nós todos e manifesto mais uma vez aqui a minha saudade de todos, de estarmos juntos lá na casa, mas enquanto não é possível, continuamos por aqui. Os recadinhos de sempre, não esqueçam da água, quem não pegou ainda, aproveita esses minutinhos que a gente faz os comentários aqui para pegar o copinho da água, e os tratamentos no sábado. E hoje tem uma coisinha a mais. Hoje, depois que nós acabarmos aqui, por volta de 8h45, vai estar disponível mais uma palestra do Sr. Noyama, uma palestra bem interessante, vale a pena assistir. Tá? Então convido a todos, após o encerramento da nossa reunião, entrar e assistir a palestra do Sr. Noyama, que vai estar disponível no canal. Okay? Boa noite, o meu boa noite também para todos vocês que aí estão nos escutando, estão acompanhando a gente. Eu espero que vocês estejam aí gozando de boa saúde, que esteja tudo em paz na casa de vocês, tudo tranquilo. E na noite de hoje eu queria agradecer a todos que contribuíram para que a gente conseguisse garantir as 60 cestas, né, de alimentos a serem doadas agora no mês de junho, na casa que a gente faz o auxílio, né? Na Casa de Justina, e também para as crianças do orfanato vão cestas. Então eu quero agradecer de todo o coração a todos vocês que colaboraram, que ajudaram, que contribuíram. Eu quero que vocês saibam que não importa o valor que cada um tenha doado, o importante é que a sua parcela, a sua contribuição está fazendo diferença para muita gente realmente necessitada, que vive numa faixa de condições financeiras muito precárias, e elas não têm realmente aonde recorrer, se não fosse o auxílio dessa instituição, né, a Casa de Justina, e que através das nossas doações estão conseguindo manter o auxílio a essas famílias, 55 famílias, são mais de 109 crianças, e que estão vivendo quase que exclusivamente desse auxílio, dessas cestas que a gente está fazendo a entrega. Então, para vocês verem como é importante, o quanto vocês podem fazer, todos os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Eu sei que muita gente pouco está saindo de casa, né? E às vezes a gente pensa que as coisas não estão acontecendo, mas estão acontecendo sim. O bem é maioria. As pessoas que colocam a mão na massa, que vão com positivismo, com vontade, continuam fazendo o trabalho, e cada um ajuda e contribui da forma como é possível. Uns fazem a doação, outros compram, outros entregam, não importa, porque tudo isso faz parte de um ciclo, de uma engrenagem, onde cada uma das peças é de extrema importância, né? E mais que isso, o Pai está olhando para todos nós e tudo que nós estamos fazendo. E eu acho que depois que a gente sair dessa situação, né, de confinamento, e a gente olhar para trás e falar, puxa, mesmo na dificuldade, mesmo em casa, eu consegui fazer alguma coisa, eu ajudei, eu vibrei, eu orei, eu fiz a minha parte, né? Então é isso que nos faz melhores, maiores, né? E traz um bem-estar da gente com a gente mesmo, né? Então, para que a gente comece a se preparar já aí, para a gente poder serenando o nosso coração, a gente poder elevando o nosso pensamento cada vez mais, pensando em todas essas bênçãos que a gente recebe e todas as oportunidades que a gente tem em cada dia da nossa vida, principalmente
a de estarmos vivos, de podermos contribuir com a obra, que a obra não é nossa, é de Jesus, né? E que segue aquilo que o Pai determinou a ele. Então, do livro Alta de Souza, aqui ó, Cânticos do Horto. Como a gente estava falando que a obra é de Jesus, tal qual Jesus. Estrelas estão a cintilar na noite fria, refletem o contraste da vida carente, da legião dos excluídos, clamando urgente, um gesto fraterno que os assista na agonia. Disponha-se, irmão, a deixar o calor do lar, suprindo os carentes com o seu amor, saciando-lhes a fome, assistindo-os na dor, levando-lhes o pão divino sem mais vacilar. Portanto, abra as portas do seu coração, sem perda de tempo, vá de encontro ao irmão, sem forças e carente a requisitar. Um gesto de amor, uma réstia de luz, uma alma fraterna, tal qual foi Jesus, que acima de tudo ensinou-nos a amar. Então, meus irmãos, que nós em pensamento possamos dar agora início à nossa reunião mediúnica e todos nós possamos estar reunidos e congregados sobre o mesmo sentimento que nos une, que é o amor. Aquele amor universal, incondicional, que Jesus nos ensinou e que nós agora estamos dando os primeiros passos nessa jornada nova, nessa caminhada nova. Vamos então, meus irmãos, relaxando, entrando em conexão com o plano espiritual, com nossos amigos de luz que já se encontram entre nós. Vamos fechando nossos olhos, elevando o nosso pensamento e sentindo essa presença amorosa, essa presença carinhosa. E vamos agradecendo ao Pai por mais esta noite, por mais essa oportunidade que temos de entrarmos em contato com o ensinamento de Jesus e com o auxílio do plano maior. Vamos agradecendo e saudando o nosso mentor, o mentor da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes. E vamos saudando também, cumprimentando todos os trabalhadores espirituais daquela casa, que, tenho certeza, nesse momento se encontram entre nós. Vamos elevando o nosso pensamento com a prece que Jesus nos ensinou, e que ela possa servir de bênçãos e luzes a recair sobre todos nós nesse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Dando continuidade, vamos à leitura do Evangelho, abrindo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurado os misericordiosos. E nós caímos aqui na página O Argueiro e a Trave no Olho. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizeis a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e não verá como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão.
Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 15. E continua aqui. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do seu próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? E o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos. Vou repetir, é o orgulho, incontestavelmente, que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Este capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como, de fato, um homem bastante fútil para crer na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo, como o principal obstáculo ao progresso. Ou seja, né, meus irmãos, o orgulho é aquilo que é o sentimento que não nos deixa evoluir. Quando a gente olha só o defeito do nosso irmão e somos incapazes de olhar os nossos próprios defeitos. Será que nós somos perfeitos? Será que nós somos justos? Eu acho que cada um tem que fazer essa reflexão, olhar para dentro de si mesmo, né? E fazer essa pergunta: o que eu estou fazendo? Jesus faria do mesmo jeito? Jesus aprovaria esse gesto que eu estou tendo, essa atitude que eu estou tendo? Eu acho que se nós fizermos essas perguntas e a resposta for sim, Jesus aprova, Jesus faria o que você está fazendo nesse momento, eu acho que o caminho tende a ser certo. A gente precisa parar de querer ser mais perfeitos, melhores, ser acima dos outros. Somos todos iguais, todos irmãos. E é isso que eu acho que a lição nos ensina hoje, né? Sermos menos orgulhosos, mais pacíficos, mais mansos. E como disse tudo até agora, amar o nosso irmão, né? Amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, depois dessa leitura, dessas explicações, que nos trazem que pode haver a divergência, pode haver a diversidade de pessoas, de opiniões e de condutas, mas nós devemos primeiro julgar a nós mesmos antes de julgar os outros. Por que a gente nunca vê o nosso erro, que às vezes é muito maior do que o nosso irmão, mas a gente consegue ver aquele erro, às vezes pequenininho, que está lá no nosso irmão e logo criticar, né? E logo querer consertar. A gente é doido para consertar o outro, né? Mas e a gente mesmo? Será que a gente não precisa de um olhar mais profundo, né? Mais atento sobre os nossos atos, né? Então serve aí para a reflexão de todos. E eu vou pedindo agora que todos possam serenar os ânimos, as emoções e buscar elevação do pensamento a Deus, para que possam ser envolvidos na paz celestial. Que Deus, o nosso Pai, através de seus mensageiros de luz, de seus santos espíritos, possa se achegar até nós
e nos influenciar de forma positiva, atuando sobre cada um dos meus irmãos, para que nós possamos auxiliar o plano espiritual neste trabalho, nesta troca de energias, nesta doação de amor e saúde que eles nos trazem. Vamos respirando fundo, calmamente, tirando de dentro de nós toda a ansiedade, nervoso, tudo aquilo que for de negativo, nós vamos colocando nesse momento para fora de nós, através da nossa respiração. Nós vamos tendo consciência de que estamos absorvendo nesse instante as bênçãos do plano espiritual que fluem ao nosso redor de forma incessante e abundante. Vamos aprender a captá-las, a percebê-las. Os irmãos da espiritualidade nos auxiliam nesse momento e aplicam sobre nós esses fluidos calmantes. Nós vamos imaginando que pelo nosso plexo, o nosso chakra coronário, que fica bem acima, no centro do nosso cérebro, vem entrando uma luz forte, branca, intensa a nos envolver. E ela passa limpando, reenergizando, abastecendo o nosso chakra frontal, laríngeo, cardíaco e gástrico. Nós vamos procurando nos manter nessa situação vibracional positiva, para que os amigos do plano maior possam cada vez mais atuar sobre nós. Esses amigos nos trazem a saúde, a plenitude que foi ensinada por Jesus. Então imaginemos o nosso irmão, Jesus, o nosso mestre, aquele que é o médico de todos os médicos, estendendo a sua destra sobre nós, sobre a nossa cabeça, e nos envolvendo em seu amor. Mas vamos imaginar Jesus vivo, alegre, Jesus no esplendor da sua beleza interior que refletia em sua matéria enquanto ele pisava no nosso planeta. Vamos imaginando Jesus de uma forma muito especial. E eu trago a vocês aqui para vocês irem acompanhando mentalmente o trecho de uma carta escrita pelo senador Públio Lentulus e que foi enviada a César na época em que Jesus estava conosco aqui na Terra, e ela foi encontrada no ano de 1241 na cidade de Constantinopla. E esse senador, ele descreve Jesus a César. Então ele diz assim: existe nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é o Filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nelas se acham. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus.
ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. Há tanta majestade no seu rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura, distendidos até as orelhas e repartidos ao meio, na forma de uso nos nazarenos. A barba é espessa, mas, semelhante aos cabelos, não muito longa. Seu olhar é muito especioso e grave. Tem os olhos graciosos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo seu semblante, porque quando resplandece, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes sim chorar. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma donzela tão bela. De letras faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. E é esse Jesus, em toda a sua majestade, majestade feita essa de amor, de inteligência, de requisitos morais. É esse Jesus que é o nosso irmão e que nos prometeu que ficaria conosco até o final de todos os tempos. É Ele, meus irmãos, que é o governador do nosso planeta e que vela por nós. É Ele, meus irmãos, que quer neste momento que fiquemos melhores, que tenhamos um maior bem-estar. É Ele que nos alivia das nossas dores, das nossas angústias. É Ele, meus irmãos, que nos sustenta, que nos impulsiona, que nos dá forças, que comparte conosco a alegria. É Ele, o nosso irmão mais velho, Jesus, que nos ama indistintamente e que por ordem de Deus nosso Pai não vai deixar com que nenhum de nós fique para trás. Dessa forma, vamos humildemente receber todas essas vibrações que esse nosso irmão, de tanta grandeza e luz, deseja nos ofertar. E nós vamos pedindo para que tudo isso se faça através de seus mensageiros, e um deles, sem dúvida, é Dr. Bezerra de Menezes. Por isso nós te rogamos e pedimos, Dr. Bezerra, nós vos pedimos e te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar,
esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor, sempre o amor, triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. E que todas essas belas palavras não fiquem apenas como palavras, que tudo isso, a harmonia, o perdão e o amor, possam fazer parte da nossa vida constantemente, que seja a nossa realidade. Transformemos a nossa vida e a nossa realidade para um estágio melhor e comecemos através dos nossos pensamentos. E assim, nós vamos rogando ao plano espiritual que proceda a magnetização das águas, que todas as águas que os nossos irmãos separaram possam ser abençoadas pelo plano maior e que nelas, Senhor, possa ser posto o lenitivo, o auxílio, o remédio de que os nossos irmãos necessitam, que todos eles possam receber, cada um segundo a sua fé e o seu merecimento, mas que por misericórdia, Senhor, seja posto o auxílio para cada um de nós. Senhor, nós vos rogamos para que todas as fraternidades que atuam no orbe terrestre possam se unir em forças, em luz, a auxiliar todo o planeta Terra neste momento de aflição e de angústia para muitos, que consolem o coração de nossos irmãos, que dê forças àqueles que passam por duras provações, principalmente aos que se encontram como vítimas de violência, ainda, Senhor, de racismo, de dores e de guerra. Por isso, nós pedimos, nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Meus irmãos, depois de tanto recebemos o amor, a paz, essas vibrações que nos deixam relaxados e bem. Vamos aproveitar o momento para doarmos, para vibrarmos
por todos os nossos irmãos. Então vamos cerrando nossos olhos e vamos imaginando o nosso planeta Terra envolto a uma luz branca e vamos vibrando muito amor, muita harmonia a todo o nosso planeta, a todos aqueles que vivem em nosso planeta, a todas as religiões, todas as nações, onde quer que se encontrar um irmão necessitado, que essa vibração de amor, de paz, de carinho possa chegar até eles. Vamos vibrando principalmente por aqueles que se encontram acamados, por aqueles que se encontram em hospitais, em clínicas, que necessitam de saúde. Vamos vibrando então muita saúde a eles. Vamos pedindo ao Pai que nessa vibração possa lhe dar o alívio necessário, a cura, se for possível, àquele irmão que necessita de saúde. E vamos vibrando também por aqueles irmãos que partiram do nosso planeta, que estão de volta à casa espiritual. Que eles sejam bem atendidos, que eles sejam recebidos de braços abertos por toda a espiritualidade maior e possam ser encaminhados, tratados e de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. Vamos vibrando também por todos aqueles que se encontram em condições de rua, aqueles que moram nas ruas, que passam fome, frio, sede, que nossas vibrações cheguem até eles e lhe tragam nesse momento um pouco de conforto. Mas vamos vibrando também por aqueles que têm o poder em suas mãos, que podem ajudar a esses irmãos necessitados, todos os presidentes, governadores, prefeitos, ou seja, todos aqueles que têm condições de ajudar esses irmãos, que nas suas atitudes sejam sempre em prol dos mais necessitados. Assim como também toda a velhice que se encontra nos asilos, muitas vezes abandonado por suas famílias, mas vão vibrando carinho para eles, que eles possam se sentir neste momento aconchegados com o nosso carinho. Também as crianças que muitas vezes estão em creches, abandonadas pelas famílias, ou que já não possuem mais nem o pai, nem a mãe, nem o familiar, que eles também se sintam confortados com as nossas vibrações. Vamos elevando o nosso pensamento também em vibrações a todas as igrejas, todos os credos, religiões, seitas, aquelas que pregam o Evangelho de Jesus, para que elas possam continuar sempre com as suas portas abertas, atendendo aqueles irmãos que as procuram e ensinando o legado, as lições que Jesus nos deixou, o caminho que Ele nos mostrou, que é o caminho da paz e do amor. Essas instituições também mantêm os seus trabalhos sociais, que acolhem aqueles irmãos necessitados, principalmente de alimento, de agasalho, de aconchego, que eles possam sempre estar com as portas abertas, atendendo a esses nossos irmãos. Vamos vibrando pela casa que nos recebe, por toda a sua cúpula espiritual, Dr. Bezerra de Menezes e todos os trabalhadores da espiritualidade. E vamos vibrando também por todos os trabalhadores encarnados, todos os pacientes, todos os frequentadores daquela casa. Vibremos também pelas nossas famílias, pelos parentes que se encontram aqui conosco nessa caminhada na Terra e por aqueles que já partiram para a pátria espiritual. E por fim, meus irmãos, vamos vibrando pelo nosso mentor, aquele que nos acompanha
desde que nascemos, desde que fomos criados, para que eles possam estar sempre conosco, nos acompanhando, nos intuindo e nos orientando. E por fim, vamos vibrando por nós mesmos, como pequeninos servidores da seara do Mestre. Que assim seja. E dessa maneira vamos chegando então ao final de mais esta reunião mediúnica. E vamos agradecendo ao Pai pela oportunidade que tivemos, pelas bênçãos recebidas, por tudo aquilo que nos foi ofertado, pelo aquele remedinho que foi colocado na água de cada um dos meus irmãos e que vai, com certeza, trazer o alívio, vai trazer o bem-estar. Vamos agradecendo por tudo isso que nos foi ofertado, da forma que Jesus nos ensinou a chegar ao Pai. Vamos então dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino e seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livre-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Chegamos ao fim, de mais essa reunião. Mais uma vez agradeço a todos vocês pela participação, pelo apoio que nos dá, pelas palavras de incentivo que nos mandam. Muito obrigado. Até a próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 8 horas da noite. Um beijo no coração de cada um. Que Deus fique com todos vocês e que vocês tenham uma boa semana e até quinta-feira. Não esqueçam, daqui a pouco está lá no canal a palestra do nosso irmão Noyama. Vale a pena assistir a palestra, que está bem interessante. Boa noite a todos.